Oi, pessoal, voltamos aqui. A gente fez um teste nas nossas contas privadas e agora deu certo. Agora vai, agora a gente resolve. Então, de novo, a gente vai receber aqui o Diogo, o presidente da ENAP, que para quem não sabe, é a Escola Nacional de Administração Pública. E aí, Diogo já está aqui, já vamos conversar. Deixa eu puxar aqui. Aqui. Tô só aceitando ele aqui. Voltamos. Desculpa aí, gente, mas coisa ao vivo é assim. Vocês já estão com certeza habituados, né? Estamos conectando. E aí, Diogo? E aí, Bernardo, tudo bem, Deu cara? certo? Agora ficou bom? Agora vamos, né? Então, que bom, cara. É isso. Então, minha primeira pergunta, eu já te apresentei antes, tá? Minha primeira pergunta, então, vai ser como é que uma escola de governo reage aqui a a uma pandemia, que é o que a gente está vivendo agora? Sim. Bernardo, obrigado aí, muito legal estar conversando contigo. Nós, da ENAP, percebemos que existia um grande papel, né, para uma escola de governo. Em parte porque o que nós fazemos é capacitar o serviço público e é o momento em que o serviço público precisa de capacidade. Então, uma das ofertas que a gente tem é conseguir migrar mais conteúdo do presencial para o EAD. E Uhum. isso fez com que a nossa plataforma EAD, a EVG, escolavirtual.gov.br, tivesse os seus meses de maior sucesso. Então, nós tivemos nesse último mês 180 mil novas inscrições na escola, que foi 3 vezes mais que a gente teve no mês do ano passado. E a gente deve chegar à marca de 2 milhões, então, de contas na nossa EVG ainda esse mês. Então, isso Uhum. mostra que, né, existe essa demanda agora por muita capacitação. Além disso, a gente está realizando, na verdade, uma série de desafios para o enfrentamento à Covid. Então, a ENAP lançou uma plataforma de desafios para o governo federal, que significa qualquer órgão público que quer buscar uma solução com a sociedade, uma solução aberta, pode acessar a plataforma, pode lançar o desafio e qualquer cidadão do Brasil, até de fora do Pode Brasil, pode apresentar soluções. E a gente fez desafios, está rodando desafios em temas de saúde, de tecnologia, de economia, de assistência social. A gente Existe um teve... prêmio, não é? A pessoa. Oi? Existe um prêmio, não existe? Para o desafio? Existe, então, a gente conseguiu, com o apoio de ótimos parceiros, BNDES, Caixa, Banco do Brasil, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, TCU, a gente conseguiu levantar R$ 1.750.000 em prêmios, e a gente recebeu 598 propostas, quase 600 propostas, quase 600 soluções, e agora tem uma banca de avaliadores, a maioria servidores, que estão avaliando essas propostas para ver aquilo que consegue de fato ser implementado, o que tem viabilidade jurídica, viabilidade econômica, o que de fato adiciona valor para a sociedade. Então, a gente está muito feliz com isso. A gente quer fazer outras iniciativas parecidas. Então, a gente está trabalhando com a Microsoft para rodar um hackathon. Tudo é certo ainda esse mês. A gente quer fazer também apoio à pesquisa de forma muito rápida. Uhum. Normalmente, apoio à pesquisa, o pesquisador submete uma proposta, o negócio leva ali meses até ser decidido. E a gente quer ver se a gente consegue fazer uma forma de conseguir financiar pesquisas relacionadas à Covid, que são muito emergenciais, num prazo de Uhum. 48 horas. Né? A pessoa submete 48 horas depois, tem um resultado. Você Então, a acha que gente está quer essa surgindo agilidade. Você acha que está surgindo aí, então, um novo modelo de gestão com essas nossas. Do jeito que estão as coisas agora, com essas coisas que a gente não pode mais sair de casa, não pode, não é recomendado, né? Eu acho que tem muito espaço para inovação, né? Então, a gente está vendo esse espaço de conseguir inovar. Por exemplo, a gente realiza muitas oficinas, assessorias para órgãos de governo, planejamento estratégico, design thinking para inovação. E agora a gente está usando plataformas tecnológicas para conseguir fazer isso, usar o Miro, usar o Mentimeter, usar o Zoom, usar essas ferramentas. E a gente vê no setor privado isso acontecendo. Uhum. Desde coisas que são muito simples. Então, existe casos de imobiliárias que, né, como é que você vai vender uma casa se a pessoa não pode ver a casa? Mas comprando câmeras 3D, fazendo um tour virtual da casa, isso aumenta, na verdade, a venda mais do que o modelo anterior, da pessoa ter que marcar e ver a casa. Colocar, né? Exato, a gente vê agora drones que automatizam a entrega. Na Ásia isso tem acontecido, na África isso tem acontecido.
Então, a gente começa a ver empresas, assim como o setor público, que nessa situação veem oportunidades de inovar e, às vezes, é o momento em que, né, você não tem outra alternativa a não ser inovar, a não ser experimentar, a não ser testar uma coisa nova. Você disse que para os desafios foi aí feita uma parceria com o setor privado, né? Foi feita parceria com outros órgãos públicos, na verdade. Então, bancos, empresas estatais e Então, outros desculpa. órgãos públicos. Com o Hackathon, a Microsoft, a gente vai ter um parceiro privado. Você acha que é uma tendência agora começar a fazer parceria entre o governo, entre o bem público com as iniciativas privadas? Porque a gente teve aqui agora o Guedes falando, o ministro da Economia acabou de dizer que o governo está quebrado, que agora a ideia vai ser trazer dinheiro privado, dinheiro das empresas para girar a economia. Você acha que vai ter aí uma grande chance de o governo fazer parcerias com as empresas? Acho que isso já vem acontecendo. Quando a gente olha nesse momento de pandemia, é incrível o número de empresas, de organizações do setor privado que oferecem serviços gratuitos, que querem ajudar, querem contribuir. E é claro que para uma coisa ser sustentável, ela tem que ser também lucrativa, né? E a gente consegue ver isso, eu acho, em vários países. Por exemplo, a Suíça, a gente esquece, mas Suíça, Alemanha, que são países que estão indo muito bem. A Alemanha mais do que a Suíça, mas tem uma resposta positiva com relação à Covid. São países que dependem da parceria do setor privado para a saúde funcionar. Né? A Alemanha não tem um SUS, a Alemanha tem planos privados que as pessoas aderem e quem não tem dinheiro, o governo subsidia. Mas o que a gente vê agora nesse modelo, por exemplo, na Suíça, é a Suíça chegar e falar, olha, todo mundo que precisa fazer teste de Covid, a gente vai reembolsar em até R$1.000. O que significa que você manda uma mensagem para todos os laboratórios, hospitais, etc., falando, olha, se vira, dá o teu jeito de oferecer o teste. Se você conseguir oferecer o teste, você vai ser recompensado. Então, isso é um sinal muito forte para a oferta. Você estimula, né, toda a cadeia de fornecimento, sem que o governo precise se preocupar tanto com burocracia. Né? Basicamente, é um repasse e quem faz a contratação, a execução, a aplicação é o setor privado. Então, existem soluções que eu acho que a gente está vendo agora no mundo que conseguem dar essa agilidade que o governo precisa. Porque ficar preso em muitas burocracias, algo que essa obesidade pública impede a agilidade de resposta. Eu sei que você acompanha muito tudo sobre o Covid e eu queria ver com você se você acha que, porventura, como é que tá como é que o Brasil está reagindo? Você acha que está acompanhando o mundo? A gente vê iniciativas interessantes fora e a gente está ainda... Você acha que a gente está indo bem? Pois é, tem um número de incerteza muito grande, né? E é muito grande também a incerteza com relação à heterogeneidade. Ou seja, como que diferentes locais, diferentes demografias e grupos reagem à epidemia. E tem muita coisa que a gente não conhece, né? Então, por exemplo, eu estava falando da Suíça, uma coisa curiosa é a gente ver como que as populações na Suíça têm uma evolução muito diferente da epidemia. Então, o número de contaminados e a taxa e o número de mortos também, na região que fala francês, é muito maior na região que fala alemão. Uhum. Na região que fala italiano é maior do que na região que fala francês. Então, a gente tenta entender esse tipo de coisa. Também a própria heterogeneidade na Europa. Os países do leste europeu, por exemplo, têm uma taxa de contaminação e letalidade muito menor do que na Europa Ocidental. Então, acho que agora a gente consegue ver isso nas falas do próprio governo, do Ministério da Saúde, que isso é um desafio agora, né? Entender como que o Brasil não pode ser comparado a um país europeu, né? Tem que ser comparado com a União Europeia e cada estado comparado com um país. Como que a gente vai ver essa reação diferente em cada estado, né? O que pode, às vezes, ser também uma coisa que causa uma ilusão. Porque, às vezes, quando você vê, olha, a curva da epidemia no Brasil, você está olhando talvez para a curva de São Paulo, porque São Paulo, em algum momento, corresponde por a grande maioria de casos. Conforme outros estados também evoluem, aí a gente começa a sentir mais esse efeito. Eu acho que esse é o grande desafio agora. E uma coisa que precisa ser resolvida com muito teste, né? A gente tem que ter dados para isso. Eu acho que agora existe, pelo menos, essa iniciativa de ter testes mais massificados no Brasil do que a gente tinha antes, principalmente teste PCR, né? Que é o teste que diz se o vírus está ou não presente no seu organismo, em vez do teste chamado rápido, o sorológico, que diz se você já desenvolveu anticorpos. Olha, Diogo, a Cris perguntou aqui se você acha que a indústria de origem brasileira vai ressurgir pós-pandemia.
A indústria o quê? A indústria de origem brasileira. Pois é difícil a gente conseguir ver como é que vai ser esse cenário pós-pandemia, né? Existem, eu acho, alguns setores que são difíceis deles conseguirem ser colocados de pé rapidamente, principalmente o setor de turismo, por exemplo. Eu acho que a gente está vendo uma queda no turismo que não vai ser tão facilmente, né, reativada, né, apenas apertar um botão. E isso eu acho que é muito ruim para um país como o Brasil e para vários outros países que dependem muito do turismo. Eu acho que para alguns países, eles, principalmente ilhas caribenhas, eles vão, gente, esquece isso, vamos chegar rápido em imunidade de rebanho para a gente conseguir trazer turistas de volta. Países maiores vão ser mais lentos para receber o turismo, mas isso significa que alguns setores vão ser especialmente impactados. Acho que o setor de cruzeiros, por exemplo, esse daí eu acho que ele não vai voltar da forma que ele era antes, acho que vai ser transformado. Mas existem, acho que outros setores que vão conseguir ser colocados de pé mais rápido. O grande desafio, principalmente do governo, é como que a gente consegue fazer uma contração econômica no timing certo para depois ter, né, uma escalada econômica novamente. E, por outro lado, como é que você escala o tamanho do governo agora para depois você conseguir retrair depois? Acho que esse que é o grande desafio para que a gente tenha uma boa retomada. A gente conversou com o Gianluca Lorenzo umas semanas atrás, da desburocratização do Ministério da Economia, e ele comentou conosco que a ideia mesmo, a expectativa é que o governo se torne menor depois da pandemia. Acho que até porque a gente vai ter agora grandes números de aposentadoria, né, a princípio, e aí mais eficiente. Como é que a ENAP se envolve nisso, basicamente? Vocês tendem a coordenar, não sei, estudos para esses servidores, para tentar tornar mais eficaz a administração pública? De certa forma, a gente tenta aumentar a produtividade do serviço público com capacidade, com conhecimento, né? A nossa transformação se dá a partir disso. Então, a gente entende que é importante para que o Estado seja mais capaz, principalmente mais ágil, que a gente consiga aumentar a capacidade de cada servidor e também as redes de servidores, né? De fato, a gente tem uma dificuldade hoje para a sustentabilidade da máquina pública e eu acho que existe uma visão mais consolidada de que a gente precisa de organizações, isso fora do setor público também, que sejam mais ágeis, que consigam ter a gestão ágil, consigam responder mais rapidamente, consigam ter maior adaptabilidade. Então, isso não requer necessariamente o gigantismo da máquina pública, mas requer principalmente a agilidade. E isso acho que é algo que a ENAP tenta ajudar os órgãos públicos a conseguir, né? Os órgãos a se tornarem mais ágeis e terem respostas mais eficazes para os desafios. Eu vou te fazer uma pergunta local. A gente, como mora em Brasília, e Brasília é uma cidade que tem muito servidor público. A princípio, a gente, né, vê daqui. Eu acho que o Rio de Janeiro, em números, ele é maior. O estado lá é maior, mas aqui em Brasília representa muito da economia. A gente tem uma pequena indústria que vive mais mesmo do serviço público. Você acha que essas mudanças vão ser agressivas para o serviço público? Assim, tudo que tem sido feito, o serviço público vai sofrer? A princípio, a gente só tem essa definição do Paulo Guedes de se congelar o salário por 1 ano e meio. Mas a Câmara, por exemplo, e o Senado até agora não colocaram nenhum projeto para cortar na própria carne. A gente conversou com a Bia Kicis aqui também e ela disse que é a favor de que se corte um percentual, acho que 20%. O Kim Kataguiri defendeu 50%, mas a gente não tem nenhuma coisa concreta, ninguém faz nada. Todo mundo conversa, todo mundo fala que concorda. O que você acha desse cenário que eu te apresentei? Em primeiro lugar, a gente consegue ver que existe espaço para que a gente consiga ganhar eficiência sem ganhar tamanho, sem ganhar peso. Na própria, né, nós, na ENAP, a gente fez esse sacrifício ano passado de conseguir fazer cortes, conseguir fazer um bom enxugamento, e mostra como que é possível você racionalizar mais a máquina pública e torná-la mais eficiente. Então, ano passado, por exemplo, a gente conseguiu ter uma ampliação de 57% no total de ofertas de capacitação, enquanto que a gente conseguiu enxugar a máquina pública. Por quê? Porque a gente conseguiu fundir a ESAF, que era a Escola de Administração Fazendária, com a ENAP, de Administração Pública, né, numa única escola. Eram as duas maiores escolas de governo do governo federal. O governo federal tem ainda mais quase 30 escolas. Uhum. E a gente conseguiu racionalizar, então, os recursos, eliminar redundâncias administrativas,
A gente economizou 19% das nossas despesas correntes de investimento, foi uma redução de 12 milhões de reais. A gente conseguiu também ter uma integração maior na gestão de pessoas. A gente reduziu em 36% a despesa com folha de pagamento. A gente pôde, de cada 3 servidores, né, a gente conseguiu realocar em outros órgãos de administração pública que precisavam da força de trabalho. E a gente fez o foco também na educação online. Então, a ENAP tinha muitos polos e centros espalhados pelo Brasil. A gente conseguiu transferir basicamente 50 quilômetros quadrados de propriedade e patrimônio também para outros órgãos públicos. O principal foi o campus aqui em Brasília, que foi para a Escola Superior de Guerra, que era sempre um sonho da Escola Superior de Guerra vir do Rio de Janeiro para Brasília. Então, eu acho que é demonstração de que existe, sim, muito espaço para que a gente consiga dar eficiência, ganhar agilidade, sem necessariamente ganhar peso. Eu acho que essa é uma tendência que a gente vai ver. A reforma administrativa é necessária por isso, não apenas por ser uma forma de você enxugar o Estado, mas também para deixar o Estado mais ágil. Eu acho que esse é um ponto esquecido, né? Que, olha, se a gente reduzir o tamanho do Estado, ele vai ficar necessariamente pior. É que a gente consegue reduzir gordura e a gente consegue aumentar músculo, né? Isso a gente vê agora com a resposta à pandemia. Se você for ver grandes problemas da burocracia, da logística pública, de conseguir escalar o número de testes, toda a capacidade do sistema de saúde, se dá por entraves burocráticos, por problemas que são da própria administração pública, que estava talvez um pouco acostumada com certos processos. De repente você precisa mudar o processo, né? Não é você ter processos bem definidos pelo controle, mas é você conseguir ter maior adaptabilidade para reagir a situações imprevistas. Você citou aí a reforma administrativa. Você acha que é hora da gente começar a pensar e voltar nesses assuntos, assim, as reformas que estavam aí engatilhadas? Essencial, Bernardo, porque a gente precisa, eu acho que o que a gente está vendo é uma crise do setor público no Brasil e fora do Brasil. De repente a gente começa a notar coisas que eu estava vendo o economista americano se pegando pensando nisso. Falou, pô, por que hoje tem uma ponte lá, o Larry Summers estava falando, uma ponte que liga Boston a Cambridge. Em 1912 você construiu a ponte em 11 meses, um pouco menos de um ano. Hoje, para reformar a ponte, você leva 5 anos. Ele falou, tem uma coisa estranha, a gente avançou tanto em tecnologia, foi mais de 100 anos atrás, e hoje a gente é mais lento. E no Brasil também a gente se pega pensando nisso, né? Brasília foi uma cidade que, com todos os seus erros e acertos, mas ela foi construída, sei lá, menos de 4 anos. E hoje cai lá o eixão e para ser colocado de pé leva quase 2 anos, quase metade do tempo para construir a cidade inteira. Então a gente começa a perceber que o Estado ficou muito pesado em ter a velocidade que a população demanda, que a sociedade demanda. Para realizar coisas que não seriam tão complicadas, para conseguir fazer com que o equipamento de produção individual chegue em cada município. Mas aí você olha, o município tem capacidade de fazer esse tipo de contratação? Ah, não tem. Por que não tem? O governo federal tem a capacidade de fazer a logística? Também não tem. Por que não tem? Tem problema de sistema, tem problema de integração de dados, tem problema que as pessoas se entendam, né? Conforme você deixa o governo mais complexo, a dificuldade de coordenação fica muito maior. Você tem muito mais partes para você ter que interagir, para você ter que coordenar, para você ter que falar. Então, isso é um dos problemas para que a gente tenha a agilidade que a gente precise, né? Mais uma vez, não fazer essa associação em que você precisa de um Estado gigante e muito complexo, porque a sociedade é complexa. Às vezes você precisa de simplicidade para conseguir se adaptar melhor à complexidade. Eu acho que a reforma administrativa é essencialmente uma reforma de simplificação, de quebrar também complexidade. E de colocar aí também, pelo que eu já sei da reforma administrativa, a ideia é você trazer assim, um pouco mais de dificuldade, digamos assim, para o servidor público, né? Um pouco para você trazer uma peneirada, dar uma peneirada no cara que passa no concurso, para ele provar que ele está apto, para os testes aí que se faz depois que o cara passa no concurso serem levados mais a sério, serem, né? Porque assim, hoje em dia você passou no concurso, raramente você volta atrás, você não é colocado ali como apto, né? Pois os detalhes, né, sobre a reforma administrativa não são comigo, né? Você tem que falar com as pessoas, com o Wagner. Mas, de uma forma geral, você imagina que eu acho que para a sociedade é muito claro.
mas de uma pessoa que passa no vestibular e isso vai determinar todas as notas que ela vai receber para o resto da carreira universitária dela, né? Isso não parece que faz muito sentido, né? Ou seja, a prova determinar, por exemplo, toda a sua progressão salarial para o resto da sua vida. É importante que você tenha, no caso da universidade, que você tenha os exames, né? E no caso do serviço, você tenha avaliação. Porque as pessoas querem saber, peraí, mas o servidor está desempenhando, ele é um bom fit, é um bom perfil, como é que a gente recompensa aqueles que estão indo bem, como é que a gente pode ajudar e na pior das hipóteses, até mesmo punir aqueles que estão indo mal. Ou seja, a sociedade ela entende que existem pessoas que se dedicam, que fazem um bom trabalho, e que as pessoas devem ser melhor recompensadas, e outras pessoas que às vezes não, né, não são um bom fit por qualquer motivo que seja, que a gente precisa às vezes ter uma substituição de pessoas, a gente precisa ter melhor incentivo dentro da máquina pública. Eu acho que isso tudo faz muito sentido para a sociedade, e o Brasil está desde da nova Constituição discutindo essas mesmas coisas, né? Como criar um governo de alto desempenho. E passou da hora da gente conseguir. Eu vi aqui que no microempreendedor individual chegou a marca histórica aqui de 10 milhões de empreendedores. A princípio eles estão dizendo que é por conta dessa pandemia e tal, que houve aí uma grande... explodiu, assim, que aumentou muito, foi uma grande oportunidade. Você acha que o serviço público volta agora da pandemia com algum tipo de necessidade? Os concursos, você acha que eles vão reabrir? Você vê algum tipo de... essas mudanças que você falou estruturais, você acha que a pandemia aproxima isso da realidade, que se torna necessário? Como é que você faria um panorama para a gente, assim, do serviço público? Olha, acho que no curto prazo o que a gente vê é que existe uma necessidade de força de trabalho de pessoas em setores muito específicos, né? Mas significa que a gente precisa usar a mesma lógica anterior para agora. Eu acho que é o momento da gente repensar essa lógica, até mesmo para a gente ter esse tipo de agilidade. Então, a gente vê, por exemplo, a necessidade de você conseguir realocar e movimentar servidores com mais facilidade, o que não é a lógica que foi a lógica tradicional do concurso, que coloca o servidor naquele órgão, ele fica ali naquela carreira naquele órgão eternamente. Então, essa capacidade de movimentação também é muito grande. E uma capacidade também de você conseguir escalonar e depois contrair também. O que a gente pode em outros países, né? Eu estou falando disso meio do que como está sendo a experiência internacional. Que governos precisam, ok, agora a gente precisa de alocar força de trabalho para a realização de teste, porque enfermeiro vai ter que fazer papel de médico e temporários fazer o papel de enfermeiros, trazer estudantes para já fazer o trabalho de formados. Então, a gente vê essa necessidade de você ter novas modalidades de contratação que sejam ágeis, né? Não necessariamente no modelo tradicional do concurso anterior, que tem as suas virtudes, mas de conseguir fazer com que isso se adapte às nossas necessidades. Como é que a gente, de repente, precisa... Nos Estados Unidos, as pessoas falam em 500 mil, 500 mil novos trabalhadores na área de saúde. Como é que você consegue fazer essa contratação rápida? Precisa ser rápida, não pode ser um processo que vai levar 6 meses, 1 ano. E como é que você consegue fazer isso de uma forma temporária? Né? Um treinamento, uma capacitação muito rápida. Na ENAP, a gente teve no ano passado, depois da tragédia de Brumadinho, a gente conseguiu em 20 dias colocar de pé um programa de formação de fiscais de barragens. Notou que era uma deficiência, não adiantava, vamos esperar para fazer um concurso, porque é ágil, a gente precisa reagir agora. Tudo aquilo agora. Exato. Ter também a adesão de vários servidores que se dispuseram, cara, eu vou mudar aqui minha vida, né? Vou mudar o meu trabalho. Foram lá, fizeram curso, formaram e começaram a suprir uma deficiência muito imediata. Eu acho que a gente vai ver cada vez mais disso. Show. Diogo, você quer lembrar mais algum tema, mais alguma coisa, acrescentar? A gente está fazendo mais ou menos nossa média, a gente está encerrando então. Você tem mais alguma coisa para acrescentar? É um prazer, eu acho que a gente é muito legal poder falar sobre essa questão de capacidade do setor público para reagir a problemas e a gente, eu acho que vê agora como que vai ser esse mundo conforme a gente precisa de medidas de reabertura, de voltar ao normal. Eu acho que isso tudo é muito importante. E para a gente, como uma escola de governo, a gente quer, né, conseguir fazer o máximo que a gente consegue online, mas a gente quer também estar muito preparado para retomar as atividades. A gente tem a vantagem de ser uma escola que forma adultos. Eu acho que as escolas para crianças são muito mais, nesse momento, críticas e importantes.
Tem até uma matéria agora na Economist falando disso, né? Falando que quando a gente olha escolas que fecham por motivo de greve ou por motivo tem problemas climáticos, as crianças que passam por aquele processo depois têm maior grau de repetir séries, de terem notas menores. Eu acho que isso é muito crítico, né? A gente tenha boas estratégias de retomada, principalmente de educação para crianças, educação infantil, educação do ensino fundamental. Mas para a gente também, a gente quer ser uma escola que consegue se adaptar, que quando precisa ir online, vai online, e quando precisa ir a campo e voltar a colocar as pessoas juntas, a gente também tem essa capacidade. Show, que bom, que bom. Vai dar certo, né? Precisa dar certo. Precisa dar certo, contar com boas pessoas, ainda bem que a equipe na ENAP é fantástica, maravilhosa, e a gente precisa eu acho que a população brasileira tem essa vontade também de ajudar, de contribuir, pensando em soluções, emprestando um pouco do seu esforço, do seu tempo e da sua capacidade para que a gente junto, né, como uma nação, como um país, consiga sair dessa crise melhor do que entrou. Joia, Diogo. Então, obrigado, viu, pela participação aqui conosco. Pessoal, Obrigado. Só dar um recadinho, senão eu vou ter que encerrar de uma vez. Amanhã a gente vai receber aqui o Alex Manente, do Cidadania, para falar sobre o fundão, a ideia de levar o fundão para o combate ao coronavírus. Deixar de dar o dinheiro do fundão para colocar em coronavírus aí. Rodrigo Maia tirou de pauta e a gente vai discutir isso amanhã. Até logo, obrigado. Obrigado, Diogo. Obrigadão, Bernardo. Forte abraço.